E agora eu vou chamar a próxima palestrante, que é a professora Normanda, a Normanda Moraes, né? Normanda, é um prazer te ter aqui, assim, eu estou muito feliz de te ter no congresso, tá? Assim, a Normanda, ela era estudante de doutorado quando eu fazia graduação lá na Federal do Rio Grande do Sul, a gente era do mesmo grupo de pesquisa, o CEP Rua, né? E, cantávamos músicas do Fagner, né? Juntos, ouvindo a Rádio Continental de Porto Alegre, a melhor rádio do Brasil, né? E então é um grande prazer assim te ter nesse evento, é até uma coisa de matar saudade, tem todo um componente afetivo, assim. Estou muito feliz de ter aqui, Normanda. Eu quem agradeço, Vicente. Esse também é o meu espírito, viu? Estou muito alegre de estar com você e parabenizo pelo evento, por esses dias aí que vocês já viveram. Um prazer, uma satisfação enorme. Obrigado. Então tá com a palavra, Normanda. Tá joia. Então, gente, eu sou Normanda, né? Como o Vicente falou, sou professora da Universidade de Fortaleza, né? Aqui no Nordeste do país, e coordeno o Lesplexos, né? Um laboratório que estuda casais, famílias e comunidades a partir de uma perspectiva sistêmica. Eu vou falar para vocês de dois temas que são muito caros ao nosso laboratório, que é as minorias, que são as minorias sexuais, e também a temática da resiliência, tanto numa perspectiva mais individual quanto familiar, tá? Por que é importante falar disso, gente? Talvez você nunca tenha vivenciado isso, ou talvez sim, mas certamente algum amigo seu já foi procurar casa para morar e não viu cartazes nos quais ele ou ela e a sua família estavam incluídos, né? Ele até pode ter encontrado algum cartaz com figuras de cachorro ou figuras, né, de famílias de outras raças, mas certamente essa invisibilidade das famílias homoparentais é uma coisa muito frequente. A gente também já deve ter visto e recebido nos nossos WhatsApps, nas redes sociais, diversos vídeos, né, que falam de situações de homofobia em diferentes contextos, em diferentes situações, tá? Nós vivemos o ano passado, em junho, a aprovação, né, da lei que criminaliza a homofobia, mas recentemente, né, a Advocacia Geral da União recorreu ao STF e está questionando um pouco, né, o que essa lei quer efetivamente, tá? E, né, os estudiosos e as pessoas que entendem do assunto veem aí justamente uma tentativa aí, né, de voltar atrás em cima de uma conquista que já foi feita, ou seja, um embate, né, político, ideológico, em diferentes âmbitos da sociedade, tá? A gente tem visto também, e algumas pesquisas têm mostrado isso, o quanto a pandemia tem visibilizado, né, algumas desigualdades sociais que já existiam, né, e isso não foi diferente com a comunidade LGBT, né, que muitas vezes teve que voltar à sua casa e sofrer aí a intolerância, né, das pessoas com quem reside, tá? Nós todos também teríamos milhões de exemplos de homofobia que resultaram em crimes de ódio, em atentados contra a vida de adolescentes, de jovens, de adultos diversos e de variadas denominações, orientações sexuais e identidades de gênero, tá? Eu queria falar também que um estudo, né, que fez uma revisão aí dos dados do Sinan, das notificações de violência dos anos de 2015 a 2017, mostrou aí cerca de 24 mil notificações de violência contra LGBTs, isso enche 500 ônibus, tá, de gente só que sofreu violência, tá? O grupo que mais sofre a violência são as mulheres trans, tá? Então a gente costuma dizer que dentro dessa sopa de letrinhas, né, o grupo trans é o grupo, sim, mais vulnerabilizado, e dentro de casa é onde estão os nossos maiores ou os nossos principais algozes, tá certo? Quando eu falo em minorias sexuais, se a gente for olhar ali no Google mesmo, né, a gente vai ver que minoria sexual é um termo que se refere ao grupo social cuja identidade de gênero, orientação sexual ou práticas sexuais consentidas diferem da maioria da sociedade.
Ou seja, eu estou falando de um grupo que é minoria, né? Então, a maioria da nossa sociedade tem a heterossexualidade como norma, né? E não ser heterossexual nessa sociedade nos coloca nessa condição de minoria, tá? Essa condição de minoria, ela tem sido descrita na literatura por uma série de estudos nacionais e internacionais, como trazendo uma série de disparidades em saúde para o grupo, né, denominado LGBT. Então, você tem pesquisas mostrando e comparando, né, essa população homo e a hétero, que diz, né, que esse grupo homo ele tem mais transtornos mentais, tende a fazer maior uso abusivo de substâncias, maior ideação suicida, automutilação, quando comparado aos heterossexuais, tá? No entanto, a despeito desse contexto perverso de opressão e marginalização social, né, vivido por gays e lésbicas, o que mais nos inquieta, e como grupo isso para nós é muito precioso, é tentar entender que estratégias são essas particulares de superação que essa população tem usado para constituir as suas famílias e nela viver, tá? Quando eu falo isso, né, estratégias de superação, eu estou diretamente falando em resiliência, tá? Resiliência pode ser entendida como essa capacidade de resistir, de se recuperar de desafios da vida, com base em processos dinâmicos que promovem uma adaptação positiva no contexto de adversidades significativas. Essa definição ela tem palavrinhas muito preciosas, né? Desde essa coisa da capacidade de resistir e se recuperar, ou seja, resiliência é um empreendimento extremamente ativo, tá? É extremamente situacional e processual. E para falar em resiliência, eu tenho que falar de uma adversidade que seja significativa. O indivíduo, a família, a comunidade precisa entender essa adversidade como algo que excede, não é, naquele momento, a sua capacidade de superação e de enfrentamento, tá? Um outro conceito de resiliência que a gente trabalha bastante no nosso grupo é esse que fala de resiliência como processos interacionais, tá? Então, resiliência é, sobretudo, um fenômeno relacional, que envolve diferentes níveis de análise, e a gente entende que esses níveis de análise, eles devem estar cada vez mais integrados, tá? Então, envolver pessoas, famílias e comunidades. Por muito tempo, a análise da resiliência esteve restrita a uma análise só no nível individual, né? Em termos de características pessoais. Hoje a gente tem tentado alargar esses níveis de análise para trazer, não é, essa família e essa comunidade, tá? Então, como eu dizia, tem que falar em adversidade e tem também que falar em adaptação, tá? E essa adaptação, embora seja vista em psicologia às vezes com muito preconceito, o que eu queria dizer para vocês é que a gente trabalha o tempo inteiro com o conceito de adaptação como sendo algo contexto dependente, tá? Então, o que é adaptação para uma criança em situação de rua, certamente não é adaptação para uma criança de classe média alta, né, moradora de um bairro chique, né, da cidade onde você mora. Mas, em geral, esses itens aqui têm sido usados como alguns indicadores de adaptação, tá? Nós trabalhamos nessa visão ecológica, sistêmica de resiliência, que tem a ver justamente com essa integração de níveis de análise que eu falava anteriormente, que vão desde a análise, né, de características relacionadas ao sistema dentro da criança, características individuais, passando por um nível relacional mais imediato da família, da escola, do grupo de vizinhos, do grupo de amigos, até se estendendo a níveis maiores, né, a níveis macrosistêmicos, como o Bronfenbrenner fala, tá? Em termos de política e organização social. Esse é o nosso desafio constante, tá? Essa lâmina talvez seja a mais importante de todas até agora, tá? Eu quero frisar que nós temos trabalhado, né, a literatura mais recente sobre resiliência tem mostrado que resiliência depende fundamentalmente de relações. A resiliência, ela é social, antes de tudo,
porque outras pessoas importam muito e talvez importem mais do que a gente pensa, tá? Então, essa é a capa do livro que mostra mãos sobrepostas, ao invés daquela imagem clássica de resiliência que mostra a florzinha saindo do solo pedregoso, tá? Então, a gente entende que essa imagem, né, mostrando a justaposição de mãos, ela é mais valiosa e diz mais dessa forma ecossistêmica, relacional com a qual a gente tem trabalhado, tá? A gente também entende que trabalhar com resiliência é focar nos fatores de risco e proteção, entendendo o risco, não é? Como eventos de vida adversos que aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver um resultado psicossocial negativo. Então, ninguém trabalha aqui numa lógica determinista, linear, causal do risco, tá certo? Mas a gente entende que na presença de um evento adverso, cada pessoa, em diferentes níveis, lança mão de fatores de proteção, que são justamente aqueles recursos internos e externos que têm o potencial de amenizar o impacto do risco. Então, a gente diria, por exemplo, né, bem objetivamente falando, que a homofobia, ela é obviamente sentida por diferentes pessoas LGBTs de diferentes formas, a partir justamente de aspectos protetivos que essas pessoas possuam na sua vida, tá? E esse jogo aí de risco e proteção gera diferentes estados, né? Estágios de ajustamento psicossocial, que são, em última instância, indicadores de processos de resiliência, tá? Falando especificamente de fatores de proteção, a literatura tem mostrado, né, e eu coloquei a sigla aqui em inglês que eles têm referido, uma curta lista, né, de processos, de fatores de proteção que são relacionados à vivência de processos de resiliência. Mas esses fatores, eles são tanto no nível pessoal, quanto no nível familiar, quanto no nível extrafamiliar. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora 2 níveis de análise de trabalho que a gente tem feito no meu grupo de pesquisa, com os mestrandos, doutorandos e alunos de iniciação científica. O primeiro deles é uma pesquisa que está em andamento com adolescentes LGBTs, tá? Então, nós encaramos aí essa empreitada, por entender que, dentre as minorias, né, LGBTs, os adolescentes são ainda menos estudados, inclusive pelas questões éticas que envolvem essa população. A gente tem um estudo quantitativo em andamento, mas eu vou trazer aqui para vocês os resultados de uma análise preliminar de um estudo qualitativo com esses adolescentes, né? Em síntese, a gente investiga quais são as adversidades que eles vivenciam e como é que eles fazem para superar, tá? Nós fizemos uma análise utilizando o Iramutec, e o Iramutec gerou essas 4 classes de análise, né? Preconceito, vivências e processos de resiliência, processo de percepção e descoberta da orientação sexual e aceitação da sexualidade. Tá? Uma coisa importante com relação ao preconceito, que parece ser mesmo a característica que diferencia esse grupo, é que esse preconceito se faz sentir em diferentes contextos e que esses contextos, família, comunidade, escola e trabalho, eles tanto podem ser risco quanto podem ser proteção. Então, muitas vezes, eles estão relacionados a cometer o preconceito e muitas vezes eles também são aqueles espaços nos quais ajudam o adolescente a lidar com esse preconceito, a proteger esse adolescente do preconceito. Esse preconceito gera impactos na saúde, né? E, enfim. Uma outra coisa também importante de se dizer é que esses processos de resiliência que eles vivem, né, passam muito por essa questão da autoaceitação, pela valorização dos sonhos e projetos de vida e pela vinculação desses adolescentes com a arte, tá? E também é importante que se diga que esse processo de percepção e descoberta da orientação sexual é algo que é vivido de uma forma extremamente natural e desde a tenra infância, tá? Então, mamãe, eu estou gostando daquela menina, isso é normal? É normal gostar de menina? Tá? E isso é identificado muito cedo.
Eu peço licença ao Vicente para entrar um pouquinho no meu tempo, né? Mas eu queria falar dessa pesquisa também que a gente fez com famílias, e aqui a gente sai desse nível de análise individual e entra no nível de análise mais da díade do casal e também do sistema familiar como um todo, né? Essa foi uma pesquisa de doutorado com financiamento que nós realizamos aí no Les Plexus, tá? A gente fez também um estudo quantitativo, identificando aí perfis de adaptação, então, tanto aqueles grupos mais vulneráveis, que tem a ver com baixo risco e baixa adaptação, quanto o grupo mais importante que nos interessa, que é o grupo que a gente chama de resiliência, que é aquele grupo que vive um alto risco, mas também vive uma alta adaptação. Esse estudo está publicado para quem quiser ter mais detalhes, tá? Nós conseguimos, né, comprovar a teoria, chegar a esses 4 clusters aí de padrões de funcionamento, né, de resiliência, e estabelecer diferenças também em termos de características sociodemográficas, de fatores de risco e de fatores de proteção para cada um desses clusters. É um estudo realmente que vale a pena, tá? Esse estudo qualitativo, né, a gente fez após o estudo Quant, e a gente analisou aí 7 díades, né, 7 casais, 4 de lésbicas e 3 de gays, identificando quais são as principais adversidades que esses casais vivem e também o que é que eles fazem para superar. Eu queria frisar, entre as adversidades, né, a questão da homofobia, manifesta na rejeição familiar, na opressão social e na homofobia internalizada, e alguns desafios relacionados à conjugalidade e à parentalidade. O que é interessante? Os desafios relacionados à conjugalidade e à parentalidade, como, por exemplo, o que é do indivíduo, o que é de casal, como é que eu separo a família de origem, como é que eu construo essa família atual sem a influência da família de origem, ou como é que essa criança vai ser cuidada, como é que a gente vai se organizar e vai se dividir para cuidar dessa criança. Essas questões relacionadas à conjugalidade e à parentalidade são questões comuns a casais também heterossexuais. O que é específico dos casais LGBTs? A vivência da homofobia, tá? Então, eu vou trazer algumas frases, né? Uma mãe que diz: era muito mais fácil ter um filho embaixo de 7 palmos da terra do que gay, né? Ou nós não tínhamos lugar certo para namorar, nossos pais não sabiam de nada, nós fomos para o motel, quando chegamos lá bateram na porta, e era a Polícia Federal. Vocês estão presos por terem entrado no motel. O que foi isso? É um casal que já tem mais de 35 anos de casados e que foi pego durante a ditadura militar no motel, né? Que estratégia eles criaram ao longo da vida deles? Criaram uma redoma, né? Para se defender justamente aí desse preconceito e dessa homofobia, tá? Por fim, a homofobia internalizada, né? A pessoa LGBT, ela passa a entender-se como o que ela faz seja errado, ou menos valioso, que tenha menos valia, tá? Esse mundo de homossexual é um mundo perigoso, é um túnel sem volta. Se você não criar uma muralha, você fica envolvido numa teia e não sai. Eu acho que os gays e lésbicas gostam de você sempre por interesse. Ou seja, ele introjeta um discurso, não é, que é contra ele e que passa a ser contra si mesmo, tá? Para terminar, o meu tempo vai acabar, se não acabou. Os processos-chave da resiliência familiar, a gente tem trabalhado basicamente com o modelo de uma teórica, né, psicoterapeuta de casais e de famílias chamada Froma Walsh. Ela trabalha em Chicago e ela define esses 3 processos-chave: o sistema de crenças, os processos organizacionais e os processos comunicacionais, tá? O que é que a gente viu, né? Essas famílias LGBT, elas atribuem crenças que a Froma chama de coração e alma da resiliência, para enfrentar essas adversidades que elas vivem, tá? Então, elas passam a redefinir o conceito de família, elas passam a encarar as adversidades numa perspectiva positiva, atribuindo sentido, por exemplo, à adversidade, seja o preconceito vivido, né? Porque, por exemplo, eu atribuo um sentido positivo quando eu digo: esse preconceito vai nos unir como casal. Depois disso que a gente viveu, a gente está mais unido, a gente está mais forte, a gente está pronto para qualquer desafio, tá? Ou atribui sentido, por exemplo, a uma traição, né? Que foi uma outra questão aí que a gente viu entre os casais, tá?
Uma outra também crença é a relação com a transcendência e espiritualidade, ou seja, atribuir um sentido, não é, superior à sua vida, seja relacionando isso a uma divindade, a uma filiação religiosa ou não, tá? E para terminar, processos de organização dessas famílias, né? Então, as famílias relataram muitas histórias de flexibilidade. Então, se o casal, por exemplo, teve que voltar para a casa dos pais porque a mãe adoeceu, a alternativa que eles fazem é contratar uma cuidadora e, no fim da semana, alugarem uma casa na serra para poderem viver melhor essa questão da intimidade, da privacidade do casal. Tá? Uma outra característica é a mobilização de recursos sociais e econômicos. Tá? Por fim, uma coisa que é extremamente valiosa nos estudos de terapia familiar, que são os processos comunicacionais. Então, esses casais que manifestaram, né, essa vivência desses processos de resiliência eram, em geral, casais com processos de comunicação mais claros, que tendiam a exteriorizar a sua orientação sexual também, tá? E a ter, assim, uma expressão emocional mais aberta. O que tá bom, o que tá ruim, e isso é conversado no dia a dia, tá? Eu não pude citar as frases, né? Mas eu não posso deixar de terminar essa minha fala com uma citação aí da Chimamanda, né, que diz: o problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos ser, em vez de reconhecer como somos. Seríamos bem mais felizes, mais livres para sermos quem realmente somos, se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero. Tá? Eu termino aqui a minha apresentação, agradeço a vocês e coloquei aqui o Instagram do Lesplexus, o YouTube também do Lesplexus, onde a gente disponibiliza uma série de vídeos com relação às temáticas que a gente trabalha. Obrigada e desculpe se eu precisei correr. Vamos lá. Professora Normanda, a gente te agradece muito por essa palestra necessária e maravilhosa. A gente estava aqui nos bastidores falando, vamos deixar ela falar até amanhã, não vamos parar, não quero bipar. Parabéns, é um assunto muito necessário, muito, muito, muito. É um assunto que, de fato, me mobiliza muito também, mobiliza muitas pessoas aqui do laboratório. Ontem a gente teve a oportunidade de falar sobre estresse de minorias lá na UF, então acho que dá para tentar imaginar como que a gente está feliz com a sua fala. Né? E aqui também, bom. nos comentários, todo mundo muito feliz de ver uma psicologia tão socialmente referenciada em um tema tão importante sendo debatido num congresso desse nível. Agora a gente tem um pouco de pergunta, eu vou projetar aqui na tela. A Ana Soares, ela pergunta, existem estudos que correlacionam minorias sexuais com questões de raça e classe, como a questão relacionada a casais interraciais? Sim, com certeza, né? A gente não pôde discutir isso, né? Mas essa tem sido uma tendência realmente nos estudos, né? De uma forma geral, em psicologia, pelo menos na psicologia que eu acredito, né? Que é sempre incluir esses recortes de gênero, de raça, recortes etários, recortes de onde essas pessoas moram, se numa situação urbana ou rural. Então, tem sim, tá? E o que a gente entende de uma forma geral, né, o que a literatura tem mostrado, é que há, né, uma correlação bastante forte, não é, entre esses indicadores negativos de saúde, não só pela questão de gênero, mas também pela questão de raça, tá? E pela questão de classe social também. Então, em bom português, não é? Pessoas pretas, pobres e LGBT vivem potencialmente mais situações de risco ao seu desenvolvimento e à vivência dessa sua orientação sexual ou identidade de gênero. É muito diferente, como dizia, não é? A secretária, né, que trabalha, a diarista que trabalha com um colega meu, professor de Universidade Federal, dizia, né, para ele, é muito fácil para você ser gay, tá certo? Por quê? Porque ele é um homem branco, ele é um professor universitário, classe média alta, né? O que é que ela estava dizendo? Difícil mesmo é ser gay, pobre, preto, morar na periferia, certo? A gente tem que falar desse assunto de interseccionalidade, né? É muito importante levantar isso. A gente tem uma pergunta também do professor Vicente. Quais as diferenças entre os desafios enfrentados por LGBTs de diferentes fases do desenvolvimento?
Tá, boa pergunta, Vicente. Certamente, quando a gente tiver essa pesquisa dos adolescentes concluída, a gente vai ter mais evidências para responder essa sua pergunta, tá? Mas o que a gente entende é que cada etapa do desenvolvimento, ela traz tarefas desenvolvimentais que são específicas, não é? Então, embora você viva processos semelhantes, o preconceito está na adolescência, está na infância ou está lá na vida adulta, a consequência desse preconceito, ela vai ser diferente a partir das tarefas que essa criança, ou adolescente ou adulto é chamado a fazer, tá? Então, talvez na vida do adulto seja a inserção do mundo do trabalho, talvez para o adolescente seja sobreviver a essa escola, ou conseguir o primeiro estágio e ficar nele, tá? Então, enfim, acho que é por aí, tá? Bastante elogio aqui no chat também. A Mari Oliveira pergunta: qual orientação diante de uma amostra muito grave, quando o entrevistado deseja desabafar diante da injustiça ou violência que vem sofrendo ou sofreu? Então, a Silvia vai falar depois da gente, né? Depois de mim. E uma das grandes coisas que a gente aprendeu no SAP Rua e aprendeu com a Silvia é que mais importante do que o nosso dado é garantir que essa pessoa que está conversando com a gente saia da situação de entrevista melhor do que ela entrou, tá? Então, eu tenho trabalhado historicamente com populações em situação de vulnerabilidade e, para mim, sempre mais importante do que concluir a minha entrevista é garantir que essa pessoa saia melhor realmente do que ela entrou. Então, numa situação dessa, quando essas pessoas sinalizam alguma situação de violência, de preconceito vivido, ou pedem ajuda de alguma forma, né, seja mostrando a automutilação, seja relatando uma situação que viveram, o que a nossa equipe de pesquisa faz é abrir esse espaço de escuta e, sobretudo, atuar fazendo encaminhamentos, indicando, não é, locais de atendimento e locais onde essa pessoa poderia efetivamente buscar uma ajuda, tá? Então, não são raros os casos em que isso acontece, não é? E, em geral, a gente tenta, ao menos, fazer esse encaminhamento e buscar saber o que aconteceu e se essa pessoa efetivamente buscou ajuda, tá? A gente tem mais uma pergunta, professora, da Mari Oliveira também, de quais os maiores desafios para obter dados com a população menos favorecida, haja visto os riscos envolvidos? Então, isso é uma coisa também que a gente poderia falar bastante, tá? Embora a gente trabalhe com populações em situação de vulnerabilidade pela questão da orientação sexual, o que a gente vê, infelizmente, ainda é que as nossas pesquisas continuam centradas em um padrão classe média, tá certo? Então, há um desafio, e isso é uma missão do nosso grupo, de tentar entrar e visibilizar a população LGBT, que hoje ainda não está sendo incluída nos estudos, tá? Então, isso é um projeto que eu tenho certeza que é para a minha vida e para a vida do nosso grupo, né? Então, sejam populações de mais baixa renda, sejam populações, enfim, pretas, né? Moradoras de periferia. Então, isso é um desafio adicional, mas é uma urgência em termos de pesquisas, também no campo da população LGBT. Como dizia um menino que eu conheço, uma mulher trans que eu conheço, ela dizia: mesmo entre as pessoas que estudam famílias gays, lésbicas, a minha família não é visibilizada, né? E essa fala sempre me marcou muito, né? Então, agora, o nosso desafio é tentar buscar os excluídos dos excluídos dentro desses grupos que a gente tem trabalhado. Professora, te agradeço, estou muito emocionada com a sua fala. Agradeço ao seu grupo também, agradeço pela necessidade desse assunto e por abordar esse assunto no nosso congresso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Letícia. Obrigada. Conte com a gente, se quiser saber mais. Com certeza. Agora eu vou colocar o nosso coordenador na tela. Novamente, eu preciso até dar uma respirada mais forte. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Então, Normanda, muito obrigado pela tua apresentação. Tipo, eu acho que tu não acompanhou os comentários dos bastidores, quem está assistindo também não, mas foram muito positivos, assim. Eu estou feliz que tu está longe, porque senão o gato ia se desmanchar e ia virar Lesplexus, assim. O povo ia migrar para... O povo gostou muito, assim, ficou muito feliz e para mim também é uma honra ter uma palestra desse nível no nosso 4º Congresso Brasileiro de Pesquisa do Relacionamento Interpessoal.
Foi muito bom, brigadão mesmo. Eu que agradeço, Vicente. Um abraço em todos vocês e todas vocês aí. Um beijo.